E você ainda tem o Fusca ainda? Não, não, nós vendemos o Fusca. Vendemos. Né? Nós tivemos que parar. Vamos parar, vamos investir na oficina, vamos fazer para os outros. Certo, vou usar o conhecimento aprendido e disseminar ele, então. Só um comentário, né? Que assim o pessoal pergunta para nós por que a gente parou, mas uma das coisas que aconteceu é que o custo hoje é muito alto, Uhum. mesmo que seja Copa Fusca, tá? Quando É, quando nós, claro, é outra realidade. Eu não estou discutindo isso. A gente não quer criar polêmica, principalmente hoje. Mas quando nós íamos treinar em Tarumã, né? Nós chegava a fazer corrida. Tá? Vamos fazer uma corrida, sorteava a posição e alargava. De tanto carro que tinha. O público ia assistir os treinos, né? E é uma coisa que foi esvaziando com o passar do tempo e os custos foram aumentando. Não vou entrar nesse caso, mas para não, nós foi o que mais pesou. Tá? eu acho que o custo do automobilismo realmente vem aumentando e também não quero entrar em polêmica também, mas eu não vejo quem eu acho que devia estar mais preocupado com isso, quem mais ganha dinheiro com isso, que é a federação. Eu não vejo o pessoal se preocupando com isso, sabe? Não vejo muito cuidado. Hoje, se você quiser andar de ponta em qualquer categoria do Brasil, você vai gastar bastante dinheiro, em qualquer categoria. Não tem uma categoria que você consiga andar com pouco dinheiro, não existe. Isso aí realmente acabou. Não, com certeza, com certeza. Claro, o nível técnico dos carros hoje é outro, né? Sem dúvida. O que a gente vê muito é que nem nós, quando nós começamos, eu queria estar dentro do autódromo, eu queria andar. Uhum. Não importava a posição. Para nós não importava, era a emoção de estar lá dentro. Hoje eu não vejo isso nos pilotos. Mesmo que ele. Eu pergunto, o cara parou de correr, eu encontro o meu amigo lá que parou de correr. Por que tu parou de correr? Porque eu nunca ganhei. Não sei, eu não entendo isso. Né? Chegando em primeiro, chegando no último, automobilismo. É sangue, é que nem que vai fazer jogar futebol. Né? Vamos fazer a peladinha, né? Não, eu costumo brincar com meu pai, com os meus amigos, que o automobilismo é você brigar contra você mesmo. Eu fiz o meu melhor. Então você vai lá, você trabalha claro que você trabalha no carro, trabalha no teu tempo também, de novo, eu vi uma vez o pessoal falando que o segundo mais barato que existe é o piloto. A forma mais fácil de ganhar um segundo na pista é o piloto. É mais barato, é o cara acertar o traçado, acertar as curvas, ele vem tempo, e vem muito tempo. Então, você trabalhando e você brigando contra você mesmo, eu melhorei 1 segundo, porra, essa que pelo menos é a minha corrida. Eu acho que essa é a corrida, você tentar fazer o teu melhor. Tá? Porque, claro, é coisa que a gente conversa aqui, porque o pessoal tá tentando achar fórmulas de como voltar o que era antigamente. Eu acho que só quem viveu, claro, o automobilismo morreu. Com a questão da época que houve a crise do petróleo, morreu o automobilismo no Brasil. Aí começou a voltar devagarinho. O Proálcool foi, para nós, eu acho que o Proálcool foi a salvação do automobilismo brasileiro. Que o governo precisava mostrar que o álcool funcionava. Então, o que fizeram? Botaram o automobilismo, como sempre foi, né? Então, por isso que voltou. Agora, hoje eu vejo assim, o pessoal quer entrar e tem medo. Porque tem, sei lá, será que eles vão me aceitar? Será que... Não, é tu mesmo. Tu entra dentro do carro e tu tá lá, não tem mais ninguém. Ninguém vai te ver, né? Vamos dizer assim. É tu mesmo. Você tem a tua briga com você mesmo, exatamente. Eu penso bem assim. Mas veja, a gente tem. Cara, cada um pensa de um jeito também. Eu acho que a competitividade. A gente fala assim, e eu acho muito legal que eu tenho o outro piloto da nossa equipe também, o Thiago, que a gente fala. A gente sabe, não, só vamos dar uma voltinha bem mansinho, tal, tranquilo, só para dar uma maciada no carro, tal. Cara, a hora que o cara colocou do teu lado, você quer acelerar. Aí você não quer saber. Você não. Aí você quer. Não, agora esquece do plano de andar devagarzinho, porque não tem, né? Não tem. Sentou lá, acelerou e tu vai ver o contagioso crescer e vai embora. Não tem como. Não existe, né? Vou amaciar. Não tem. Esse negócio é difícil. Lá no box com a mão na cabeça, apavorado, porque tá vendo o carro crescer. Não pode.
Ah, não, depois da injeção eletrônica ficou legal que você limita, né? Você limita o motor em 4,5 lá, o cara não tem nem o que fazer, fica em 4,5 e daí não tem o que... Aham. Aham. E a briga vem depois, né? É que nem eu falo, eu chego, meu, eu acho que não precisa mais andar, agora eu tô do outro lado, né? Agora eu tô do outro lado, eu acho que não precisa mais andar. Não, que vá, tu não deixa a gente andar, porque tu não deixa a gente andar, né? Eu sei como é que é, tá? Mas nós corremos bastante, olha, foi uma época muito legal, né? Nós tínhamos pouco recurso, então, são comentários que a gente faz, que nem assim, ó, nós começamos de Copa Fusca, motor a ar, original, tá? E a gente via, assim, um ou outro carro, né, mais, vamos dizer assim, de outras categorias, usar uma bomba elétrica de combustível. Já pensou o dia que a gente puder usar, né? Hoje não tem, meu. Hoje, o que nós vamos botar mais no carro, né? Hoje não tem mais limite, né? Hoje é sensacional isso, os recursos tem, e é só ir atrás, né? Esse eu acho que é o diferencial de hoje, porque daqui a pouco a gente briga, tu vê as categorias, eles estão brigando por diminuição de custos e não tem como, né? Que nem nós aqui, foi criada a Super Turismo, uma categoria muito legal, só carros de turismo, é para ser custo baixo, para poder trazer aqueles carros, mas não tem como. Já tem lá o Tubarão, né, com a BMW deles, muito rápido, tem outros, né? Então, hoje não tem como limitar muito isso. Eu acho muito difícil, né? Mesmo que for uma Copa Fusca, como uma Copa Fusca, eles estão sempre querendo criar alguma coisinha, né? Vamos acrescentar. Não, e veja, também o brasileiro é muito inventivo, vamos dizer assim. Ele sempre acha um jeitinho de burlar uma regra, de conseguir alguma coisinha a mais, e daí esse negócio fica o cara de novo. Então, até começa mais ou menos. Eu acho que a Fórmula V em São Paulo, ela começou nesse viés também, nos idos de 2010, eu acho. 2000 já foi uma das já mais novas, assim. Isso. Começou bem, num custo bem razoável. Acho que ainda hoje não é das mais caras, mas já cresceu bastante em relação ao que eles tinham começado. Já é outro patamar. Sim, eu acompanhei, eu gostei do projeto deles, eu acompanhei desde o começo, quando eles começaram a colocar na internet imagem, fotos, o projeto, eu adorei, muito legal, motor a ar, né, central, assim como era a Fórmula V antigamente, né? Mas os motores, hoje já motores exigem demais, a potência tem que vir, né? E se a potência não vem, tem que dar um jeito de vir. Exato. Né? E daí os motores a ar não aguentam, né? E daí já partiram para o motor refrigerado a água, né? Mas eu não sou saudosista, eu acho que é que nem nós aqui com o Mini, né? Motor GM, sensacional, né? Voltando ao motor, é impressionante o motor 1.4, esse da GM, ou como outros motores hoje tem para tirar, é sensacional, né? É engraçado, já que você voltou nessa questão do motor, o 1.4 GM, quem capitaneou esse motor no automobilismo foi o Rio Grande do Sul. Eu não sei se alguém usava antes esse motor, acho que começou pelo Rio Grande, acho que usava esse motor 1.4 aí. Começou por aqui, Começou por aqui. E eu, conversando com um preparador em Tarumã, nesse último treino, ele falando, esse motor ainda não tem muito fôlego ainda. Ele vai ficar por muito tempo ali ainda, né? Porque é sensacional, é um motor que não quebra. A prova disso, que eu vou ser bem sincero, eu não acreditava, foi às 12 horas de Tarumã, né, de 2019, que foi o regulamento do Marcas, foi uma mudança, né? Eu que sou fã das 12 horas, sempre fui. Antes de correr, nós assistíamos, não tinha, vamos para 12 horas, vamos assistir 12 horas, né? A gente sempre quer ver os carros diferentes, né? Aquele pessoal que cria, o brasileiro tem isso, né? Cria coisa diferente. Né? Daí eu pensei, 12 horas com Corsa, com Marcas. Daí tu vê os caras, como foi o Choca, né? Ali no circuito, que ganhou as 12 horas, mais os outros pilotos, ele que terminou, né? Virando 1.22 em Tarumã, 1.23 no final das 12 horas, disputando, batendo com os retardatários que queriam passar ele para poder ficar na mesma volta. Né? Foi a coisa mais emocionante que eu já vi. Faz muitos anos que eu não vejo umas 12 horas tão bonita que nem aquela ali. Né? E virando 1.22, que é o tempo que eles viram no Marcos. Numa prova de 20 minutos. Né?
Então, esse motor mostrou, motor, caixa, conjunto, né, mostrou que é sensacional. É um motor bem acertado, né? Um motor bem... Muito, muito, muito bem acertado. Eu acho que hoje a gente tem um pessoal migrando um pouquinho do Fusca para o motor EA111 lá em São Paulo, basicamente. Acho que o Stanley trabalha bastante com esse lado. Foi, acho que quem começou com essa questão. E a gente vê porque o que a gente busca hoje? A gente busca um substituto para o motor AP. O motor AP está acabando. Ele já deixou de produção, eu acho que o último ano de produção dele foi 2008, se eu não me engano. Já fazem 12 anos de produção, então esse motor já não tem mais peça na concessionária. É um motor que, cara, vai acontecer exatamente. Vai ser pior que o motor do Fusca, porque o motor do Fusca a gente conseguia comprar muita coisa fora. E de novo a gente entra naquela péssima gestão que é feita pelas montadoras brasileiras que pegam um negócio e jogam tudo fora. Então o motor AP ele vai se acabar e nós não vamos ter mais o que pôr lá dentro. Não vai ter mais peça. Até vai ter pistão, biela que o pessoal faz no mercado paralelo, tem. Virabrequim, talvez se a Suzin continuar fazendo, mas não sei se vai ter. E daqui a pouco não tem mais. E daí a gente precisa do substituto. E começa a ficar caro também, né? O motor AP, que era um motor barato, hoje se abriu um motor AP, hoje abriu ele, você gastou 3 mil. É para abrir, não é para fazer nada. Então, ele já está hoje no mesmo nível que estava o motor do Fusca quando eu comecei a correr em 2008. Então, você vê que... Nós estamos com muita dificuldade de conseguir casquilho. Aqui, casquilho de qualidade. Está muito arriscado daqui a pouco tu pegar um casquilho e assim, está se tornando complicado de pegar um casquilho falsificado. Que é outro problema que nós temos no Brasil, né? Eu comento direto com meu pai a minha tristeza com relação ao pessoal gostar de porcaria no Brasil. Você vai comprar uma coisa na autopeça, você já não acha mais coisa de marca boa. Você só acha do porcaria. Você não acha mais de uma... Você não acha mais de uma Mali, uma Metal Leve, não acha. Você só acha umas marcas que às vezes você nem conhece. Não, eu pensei que era só aqui isso. Então aí também. Eu pensei que fosse o Rio Grande do Sul o problema. Não. Está sendo muito difícil. Um preparador amigo meu pediu esse dia ver se eu conseguia casquilho para ele de biela, né, standard, né, numa marca boa, porque nem as concessionárias, a concessionária nem quer nem ouvir falar nisso, né? Elas não querem. Uma coisa que é engraçada é o parafuso de biela, por exemplo, do AP. Tem gente que não troca. As bielas antigas, até tudo bem, as novas, abril tem que trocar. Nós compramos em São Bento do Sul o estoque que tinha na concessionária, tudo que tinha na concessionária eu comprei. E eles tinham comprado, eu não lembro quantas peças, pro Arildo, que é um grande preparador do Rio Grande de Santa Catarina. Tinham comprado para ele comprou o que ele queria e sobrou o estoque lá. Eu comprei o resto, ninguém mais tinha. Então eu tenho o estoquezinho lá, cara, a hora que acabar, acabou. Não tem mais o que fazer. Fazendo um parênteses, a Receita Federal, a gente compra peça lá de fora, mas não é para... né? A gente precisa das peças, eu brincando, né? A gente usa parafuso RP, no Mini aqui, no Motor GM, que era um grande problema, os parafusos de biela, né? Os parafusos de biela desmancham, tanto é que o torque original dos parafusos de biela, assim, vamos dizer assim, é uma coisa, tu tem que dar delicado, né? Hoje já melhorou, os motor 1.8 já tá vindo com um parafuso de biela mais resistente. Mas eu falei pro Fernando, desculpa, nós vamos ter que comprar biela, os parafusos RP. E é uma marca americana vendida para o mundo inteiro que aguenta. E nós compramos, né, mandamos trazer, veio e nós colocamos. Então, é uma coisa menos para se preocupar, né? Então... O Cleiton Krause está colocando aqui direto, está fazendo propaganda no Mercado Livre aqui das peças das concessionárias que estão no Mercado Livre, DAP. Realmente tem um monte lá, Cleiton, mas veja, esse é o sinal do final do mundo, porque a hora que a concessionária acabar, isso aí é o estoque que está incomodando eles. A hora que acabar isso aí, não tem mais. Então, acho que a Sorana em São Paulo tem um monte de cabeçote lá, mas é os últimos cabeçotes que eles têm. Biela também, são as últimas, depois acabou. A gente brinca aqui, né, que tu tem que ser amigo do açougueiro para ter carne boa, né? Agora, para nós, a gente tem que ser amigo do cara das peças da concessionária para ele segurar as peças boas para nós. É verdade.
Né? E eu concordo com o Tonho Sala colocou um comentário que eu concordo com ele. O Cleiton está muito sabendo da AP, acho que ele tá querendo sair dessa história de Fiat, viu? Ó, Cleiton, não sei não, hein? Ô, Tonho, faz tempo que eu não te vejo, Tonho, que saudade de ti, tá? Um baita de um piloto, um baita de um preparador. Professor. Eu anda muito, viu? Anda muito. Esse aí. Anda. E ensina muito também, viu? Ele é ótimo, ótimo cara, tá? Mas eu fui atrás de parafuso de biela original para o motor GM 1.4, uns 6 meses atrás. O que eu escutei nas concessionárias, porque eles são interligados, não existe. Aí de uma concessionária na capital, em Porto Alegre, eu escutei o seguinte: quando vem, os preparadores já estão na fila aqui para comprar. Então, fiquei. Então, como nós temos essa liberdade da Classic, de algumas peças ser livres, e até não sou contra, tá? Então, compramos RP e colocamos RP. E existe para vender o parafuso original, a RP para a biela original do motor 1.4 da GM. Certo. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, as peças lá fora é outra coisa, né? Compra casquilho lá, compra as peças lá. Eu fiz um motor V8 esses dias, todo originalzinho, sem nada a ver. Tudo original, tudo com peça Mali, Clevite, né? Federal Mogul, tudo a preço de peça aqui comprada no paralelo. Tudo a preço de Takao, né? Tudo preço de Takao. Ou de pistão Suloy. Suloy. Realmente. Né? E agora eles querem empurrar pra gente dizendo que é a primeira linha. Então, mas é esse que é a minha tristeza. Essa é a primeira linha hoje. Quer dizer, pô, nós estamos... infelizmente, o automobilismo brasileiro está na merda, né? A gente olhar para a Argentina e olhar o que os caras têm lá, e aqui do lado os caras já têm um país menor que o nosso, com menos questão financeira que a gente, mas tem, se olha o automobilismo dos caras, é padrão primeiro mundo. Eu não vou poder entrar no autódromo amanhã, tá? Amanhã nós vamos treinar no Velopark. Certo. Tá? Um mini. Daí eu mando as fotos, eu mando os vídeos depois. Tá? Eles abriram lá com todos os cuidados, a gente fala assim, né, aqui, né, de máscara, 2 por box, tá? Então, assim, sem problema, a gente está tendo isolamento, porque o piloto vai para a pista, a gente não se encontra, tenta ficar sempre isolado, vamos ajudar, né? Não tem por que complicar. Mas eu falo para todo mundo isso, como sempre eu digo assim, com o Mini e com a internet, com a globalização, a gente teve o contato com o mundo, né? Para ver como é que é lá fora, vamos copiar, eu não me importo, eu vou copiar o que está lá, o Mini foi isso, né? Muita coisa. Nós fizemos prova em Rivera, no Uruguai, tá? Esse lugarzinho, pelo que eu já ouvi falar, tipo, a gente tem que ir para lá de novo. Vocês, quer dizer, vocês já foram, eu quero conhecer, porque diz que é muito legal, e eu fiquei com muita vontade de conhecer, viu? Vale a pena. Eu vejo assim, autódromo, porque tem isso, tem aquilo outro. Para quem, só fazendo mais um parênteses. Quando aqui no Rio Grande do Sul era o autódromo de Tarumã e o autódromo de Guaporé. São dois só tinha esses 2 autódromos. Mas tem que subir, tem que ir, porque fica na serra, né? Vamos a Guaporé. Tem que ir a Guaporé andar, né? Tinha essa reina, tinha essa questão, essa reclamação. Então era só em Tarumã, né? Tudo é em Tarumã. Hoje não, hoje são 4 autódromos, 5 com de Rivera, né? Então sempre há uma reclamação. Mas a gente tem o privilégio de ter bastante autódromos, um diferente do outro, e o de Rivera é sensacional, é diferente. A cidade lá recebe super bem a gente, né? Não tenho queixa nenhuma de lá, né? Mas quando a primeira vez que a gente foi, mesmo estavam criando a superturismo deles, né? O que era superturismo? É os carros médios nossos, que nem o nosso aqui, que é o Astra, é o Peugeot, o Citroën, né? Só que, para igualar todo mundo, eles mandaram vir os Duratec da Cosworth. Tá? Certo. Lá por isso eu digo, a Receita Federal não complica, a gente não quer fazer contrabando, a gente só quer montar um carro de corrida. A gente só quer correr. Só quer correr.
com tranquilidade, como aqui no Brasil não tem, vamos trazer lá de fora. Vai se fabricar no Brasil. Existe peça no Brasil, já está. Tem uma empresa aqui perto da cidade aqui que fabrica bomba de cárter seco que é usada nas arrancadas no Brasil inteiro.